palavra conformar-se significa assumir o formato, assumir a forma, assumir os critérios de alguém ou de alguma outra coisa. Tem um pensador, um sociólogo, que diz assim, que a nossa sociedade é uma sociedade líquida. E este pensador tem este pensamento, ele desenvolve esse pensamento, dizendo que a nossa sociedade ela não tem mais valores que sejam sólidos, consolidados, mas que esses valores eles vão sendo modificados, adaptados, eles vão sendo transformados e a sociedade simplesmente vai mudando a sua aparência, a sua realidade. Isso é fato. A sociedade ela passa a não ter mais valores perenes, valores que sejam consolidados, mas ela está sempre em mudança, sempre em busca daquilo que é novo. Parece que a última novidade, parece que aquilo que é mais novo agrada, e por isso mesmo a mudança vai sendo algo assim cotidiano, e nós às vezes não nos damos conta disso, e não percebemos que esta mudança de valores, ela vai aos poucos também entrando na nossa forma de pensar e na nossa forma de ser cristãos. Porque já tem muita gente que diz assim, olha, é preciso seguir Jesus Cristo, mas não desta forma tão radical. Dá para ser um pouquinho mais leve, dá para seguir Jesus de uma maneira mais tranquila, dá para seguir Jesus adaptando o Evangelho aos nossos tempos, dá para a gente ser cristão, mas não precisa ser exatamente como Jesus Cristo pregou e anunciou. Primeira leitura, o profeta, ele quase que se sente enganado nesta situação. Ele começa dizendo assim, tu me seduzistes e eu me deixei seduzir. Mas acontece que o anúncio dessa palavra é alguma coisa muito pesada, é alguma coisa muito difícil. As pessoas não querem ouvir uma palavra de condenação. As pessoas não querem ouvir uma palavra que seja de contradição ou de contrariedade. As pessoas querem ouvir uma pregação que agrada aos ouvidos. As pessoas não querem uma pregação que denuncia o pecado, que denuncia a morte, que denuncia o engano, o erro, mas querem uma pregação que seja de aceitação, de inclusão, é a palavra da vez agora, né? As pessoas querem uma pregação assim. O profeta quase que se sente traído por Deus, porque ele fala, o Senhor me manda dizer uma palavra que é muito dura de ser ouvida. Quando São Paulo anunciou aos romanos, ou escreveu esta carta aos romanos, a situação não era muito diferente. Mas vamos pensar qual era a realidade para os quais São Paulo estava escrevendo aquela carta. São Paulo não estava escrevendo aquela carta para uma Roma católica, aonde milhares e milhares de pessoas convertidas se reuniam para escutar a palavra de São Paulo, ou para escutar a palavra de Pedro, ou para escutar alguma pregação. São Paulo estava falando para uma comunidade de talvez algumas centenas, se é que chegava a isso. São Paulo está falando para uma comunidade pequena, e para esta comunidade pequena, São Paulo diz assim, não vos conformeis com a mentalidade do mundo. Se o mundo tem uma mentalidade líquida, que modifica, que se transforma de acordo com as tendências da moda, a mentalidade do cristão, ela não pode se conformar a isso. Ela tem que ser uma mentalidade, uma postura
que se conforma à palavra de Jesus Cristo. E é por isso que Jesus anuncia que deve ir, que deve subir a Jerusalém, mas Pedro vai dizer: não, isso não, porque isso aqui é um desafio, é algo que supera a nossa compreensão. É melhor a gente ficar quietinho, é melhor a gente não provocar nada, é melhor que o Senhor deixe, porque Deus vai salvá-lo. E Jesus vai dizer: você é pedra de tropeço. Como é fácil tropeçar nas coisas de hoje. Como nós tropeçamos com facilidade hoje em dia. E tropeçamos não porque tem uma pedra na frente, mas como nós tropeçamos nas coisas da fé. Como nós perdemos o sentido da fé. Como nós vamos perdendo a direção das coisas. E nós vamos aceitando uma pregação mais agradável, o ensinamento mais fácil, nós vamos aceitando tudo isso. Nós vamos aceitando todas essas coisas de uma maneira tranquila. Esse pensamento vai entrando dentro da igreja e vai entrando na forma dos direitos. Direito a isso, direito àquilo outro, todas situações contraditórias. E nós nos esquecemos de olhar para os fatos e para o sentido profundo do anúncio do Evangelho. O Papa Francisco, nesses dias, ele está em visita à Mongólia, um país muito pequeno, que às vezes a gente nem escuta muito bem falar desse país. E a gente pensa assim, mas por que o Papa vai gastar tempo de ir num lugar tão difícil? São mais ou menos 3,5 milhões de pessoas. Desses 3,5 milhões de pessoas, mais ou menos batizados católicos, 1.500, do total de em torno de 60 mil cristãos, 1.500 católicos. Segundo as informações do site do Vaticano, em 95 eram 14 católicos, 14, não 1.400, 14 católicos. O que aconteceu com esse povo que não desistiu da fé e que em pouco mais de 25 anos se transformaram em 1.500 batizados? Por que será que estes 14 católicos não se adequaram, não adequaram o seu pensamento à realidade e mudaram a sua religião, deixando para lá o seguir Jesus Cristo? Por que será que 1.500 pessoas, 1.500 católicos, diante de 3,5 milhões, continua sendo fiel à fé em Jesus Cristo? São pouco mais de 25 padres, um bispo, algumas paróquias, alguns missionários e um povo católico, 1.500 católicos. 1.500 católicos, acho que dá para a gente colocar aqui na catedral, não dá, Padre Ronaldo? Dá para a gente colocar todo mundo aqui na catedral, né? 1.500 pessoas, apertadinho, mas dá para colocar 1.500 pessoas. Vamos imaginar isso aqui cheio. É isso que nós estamos falando. De pessoas que não se conformaram com a mentalidade. Que diferença! Nós somos a maioria católica no Brasil, seguramente a maioria cristã, se nós somarmos aos evangélicos. E nós estamos discutindo legalização do aborto, nós estamos discutindo legalização das drogas, e nós estamos vendo um aumento crescente da violência, da pobreza e da miséria. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E não é com o Evangelho. É com a nossa maneira de ser, pensar. Quando nós vamos nos adaptando, quando nós vamos deixando que esta mentalidade vá penetrando a nossa ideia, o nosso pensamento, e nós vamos nos conformando dizendo, é assim mesmo,
Já que em outros países aprovaram, por que que nós não vamos aprovar também? Porque isso é uma evolução, porque isso é uma melhoria. Melhoria para quem? Matar inocentes, crianças que não nasceram. Melhoria para quem? Aprovar o uso da maconha. Alguém já foi visitar a Cracolândia? Alguém já foi visitar as favelas que tem aqui? Porque aí, quando a gente vê essa realidade, nós vamos entender por que São Paulo dizia: não vos conformeis com a mentalidade deste mundo. Porque a mentalidade do mundo prega, anuncia a conveniência, e a conveniência está ligada à morte, e a morte não é o projeto de Deus. Então, se nós somos discípulos de Jesus, a nossa mentalidade não pode se conformar com a realidade do mundo. E nós não precisamos fazer uma revolução armada. Aqueles 14 católicos de 1995 lá na Mongólia, não fizeram luta armada, não fizeram passeata, não fizeram marcha, não fizeram nada disso. Simplesmente viveram a sua fé. E o que é pedido de nós? Simplesmente isso: testemunhar a nossa fé na realidade do mundo, dizendo que a nossa mentalidade cristã é diferente daquela mentalidade do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.